Bom, configuração é basicamente isso. Aí esse seria o layout normal do After Effects. Você pode mudar o layout aqui para seja lá o que você for fazer. Por exemplo, animação, ele vai adicionar zilhões de coisas que acaba ficando muito confuso. Daí depois tem parte de efeitos, que ele só vai usar as ferramentas de efeito, que eu geralmente não uso, Paint, e vai ser os paradinhas para pintar. Eu geralmente deixo no normal mesmo, e se eu quiser eu modifico o meu normal e pronto, sem problema nenhum. Bom, essa área aqui é onde vai ficar guardado todos os arquivos que você importar no After Effects. Daí aqui vai ficar o nome dos arquivos, o tipo deles, tamanho, duração, e mais para cá ficaria o lugar onde ele está no teu computador, né? O diretório, drive, etc. Essa parte de baixo seria o timeline, que é um pouco confuso de explicar agora, mas bom, a gente vai chegar lá. Esse é o monitor de onde você vai visualizar teu vídeo. Daqui tem uns outros dados que eu vou explicar depois. A parte de informação que seria mais ou menos como no Photoshop. Áudio, que é meio inútil, eu geralmente desligo isso, porque como eu disse, é meio raro você editar um áudio no After Effects. Geralmente você vai só cortar ele ou coisa assim. Eu geralmente fecho isso. Isso daqui seria a parte de playback do teu vídeo, né? Eu acho muito mais fácil você usar o shortcut, né, o atalho no teclado, porque é atalho meio fácil. Ou você aperta a barra ou o 0. É muito mais fácil do que ter essa janela extra aqui. E aqui seria a parte de efeitos. Então se você já souber mais ou menos que efeito que você quer aplicar, né? Por exemplo, pessoal já experiente em Photoshop, você pode simplesmente digitar, digamos, blur, e aqui vai ter uma variedade de blur. Então é só escolher e colocar no teu projeto. Bom, para importar arquivo, você pode simplesmente dar 2 cliques aqui, né, na tua parte de projetos, e você pode escolher qualquer tipo de arquivo. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, que é um arquivo qualquer que eu joguei ali para fazer um tutorial mais tarde, não agora. E daí você importa ele, como eu estava falando no começo, na parte da configuração. Cada tipo de arquivo, o After Effects vai selecionar uma cor. No caso, esse daqui seria um roxo claro. Mas, por exemplo, se eu pegar um vídeo, ele já escolhe uma outra cor. Se eu fizer uma composição, ele vai escolher uma outra cor, áudio, outra cor, e assim em diante. Bom, vocês podem ter visto que importar os arquivos não muda em nada disso, né? Porque primeiro você só está falando para o After Effects que você vai querer trabalhar com esses arquivos mais no futuro, mas você não está usando eles no teu projeto agora. Primeiro, para você começar um projeto, você precisa de uma composição. Para fazer uma composição é meio simples. Ou você seleciona aqui a composição, escolhe, faz uma nova composição e arruma a configuração aqui, né? No caso, se for fazer anime ou coisa do tipo, essa resolução aqui já seria uma resolução normalmente usada para anime, né? Que seria uma resolução de DVD, né? Mas caso você queira algo melhor, por exemplo, se for fazer em HD, você aumenta aqui para 1900 e alguma coisa para, enfim, você pode mudar a resolução dele. Bom, essa parte aqui eu não estou muito afim de explicar, dá para escrever simplesmente sobre isso no fórum depois. E essa daqui seria as frames por segundo. Não sei porquê, mas o After Effects ele é um dos únicos programas que eu conheço que começa como padrão com 29 frames por segundo. Geralmente em filmes e tudo mais você usa menos do que isso, você usa uns 24 ou 23 ponto... nem precisa decorar esse número, depois começa a ficar meio padrão. Bom, eu já dei o Enter sem querer, mas enfim. Como você pode ver aqui, você tem uma composição e ele já
escolheu uma cor, né, que é o que você configura lá nas configurações. E aqui a gente tem a composição, né? Aqui você tem o número de frames que você escolheu e a informação do teu projeto. Daí, para você começar a trabalhar com esses arquivos, você pode simplesmente pegar ele e arrastar aqui na tua composição e ele vai aparecer aqui, né? Bom, explicando sobre essas ferramentas aqui em cima, elas são meio básicas. Isso daqui seria basicamente para arrastar o foto, vídeo ou qualquer coisa que seja na tua área de trabalho. E o atalho para mudar para isso aqui seria como no Photoshop, que seria o V. A mão você mexe toda, né? Você pode ver que o negócio, o vídeo ele está indo de um lado para o outro, mas você está mexendo toda a área, não só a foto que eu coloquei aqui, que seria a mesma coisa que no Photoshop, que seria só segurar a barra também. Zoom, segurando o Alt você inverte e diminui. Esses três aqui seriam para uso de câmera em 3D, que no caso eu não tenho nenhuma na composição agora, então eu vou deixar para explicar uma outra hora. Isso aqui seria para fazer uma máscara, né, a máscara que é extremamente comum. Como você pode ver, a máscara ela vai mostrar apenas o que está dentro da máscara, ou você pode inverter ela e vai mostrar o que está fora. Vou deletar só para não confundir. A canetinha que você pode desenhar uma máscara. Você segurando o botão você pode fazer essas... Aliás, segurando o botão do mouse você pode fazer essas curvas aqui para fazer um desenho nada a ver como esse. E como você pode ver, ele se transforma numa máscara. Deletar aqui. E o T de texto, onde você pode escrever, fazer karaokê, seja lá o que for. E aliás, o texto ele cria esse outro layer, né, que ele cria um outro layer, então ele não fica grudado com o vídeo. Então, digamos, eu posso mexer o vídeo e o layer fica ali parado. Ok. Essa ferramenta que eu nunca usei, nem sei o que é, para falar bem a verdade. Seria o Paint, que eu nunca uso, porque esse Paint no After Effects eu acho que ele é meio burro, ou talvez eu não saiba usar. Porque você pode pintar em uma frame, né, nessa frame, mas se eu andar na frame seguinte ele vai desaparecer, então você tem que ficar pintando um monte. Geralmente é mais fácil usar um plugin para fazer essas pinturas e não esse Paint normal que ele tem. Isso daqui seria uma coisa de animação, mas eu vou explicar isso um pouco mais tarde. Mas para ser bem sincero, apesar de eu ter aprendido a usar isso, eu nunca usei e nunca vi alguém usando isso. Mas enfim, tá ali só para vocês saberem que existem. Agora aqui embaixo seria uma das partes talvez mais importantes do programa, que seria a parte de layers, que seria aqui, vai ficar vários layers um em cima do outro. Por exemplo, se eu importar esse vídeo e colocar ele no topo, como esse vídeo está em cima dessa foto, como o vídeo está em cima da foto, ele vai ter prioridade no programa, então ele vai ser o primeiro a aparecer. Se fosse ao contrário, se a foto estivesse em cima do vídeo, a foto que apareceria a mesma coisa que no Photoshop. Então, o pessoal que já mexe com Photoshop, ele já deve estar acostumado com isso. Essas partes aqui são vários modos do After Effects. Por exemplo, esse aqui, ele vai transformar a imagem em 3D. Então, só para não confundir, eu vou trabalhar só com a foto, para não ficar um outro layer perdido ali. Mas você pode ver que colocando isso aqui, ele adiciona ele vai adicionar umas outras propriedades pro arquivo.
Mas antes de mostrar isso, eu vou voltar aqui e vou explicar isso aqui, porque eu tinha esquecido. Bom, como vocês podem ver, o vídeo, aliás, a foto tem todas essas propriedades. A posição que ela está, que você pode mudar manualmente ou simplesmente arrastando. Daí a escala, né, que seria o tamanho. E a rotação. Fora a opacidade, que seria a transparência. Voltando nisso aqui, o pessoal que mexe com Photoshop, eles devem estar acostumados com aquele fundo quadriculado, né, que simboliza a transparência no Photoshop. No After Effects, por natureza, ele é preto, mas se você preferir aquele quadriculado, é só apertar nesse botãozinho aqui, que ele fica quadriculado como no Photoshop, então você não se perde. Bom, voltando ao negócio do 3D, clicando nesse botãozinho aqui que transforma a imagem em 3D, você pode ver que ele adiciona outras propriedades, né? Que no caso o 3D vai trabalhar com XYZ. E mexendo no Z, você vai ter outro tipo de efeito, mas só vai dar para você perceber mesmo se você colocar uma câmera 3D. Por enquanto, você mexendo no Z, né, ele tá mexendo a posição da foto em Z, né, que seria em profundidade, mas como a gente não tem uma câmera 3D, não dá para ver a diferença e parece que você só está mudando o tamanho. Mas para mostrar a diferença do 3D pro 2D, repare na rotação, que ele só vai de um lado para o outro. Já em 3D, a gente tem vários tipos de rotação, como rotação em X, Y e Z. A orientação seria quase a mesma coisa que a rotação também. Ok. Vou resetar isso aqui. Bom, Anchor Point. Como você pode ver, se eu mexer o Anchor Point, ele mexe a foto junto. Mas fique atento que Anchor Point e Position são coisas totalmente diferentes, né? Apesar de eles parecerem iguais, eles não são. Vou dar um exemplo disso. Digamos, se eu colocar o Anchor Point, na verdade ele é representado por esse símbolozinho que está aqui atrás das minhas setas. Se alguém pode... Acho que dá para notar uma coisa meio redonda aqui com dois tracinhos. Esse seria o Anchor Point. Se eu colocar o Anchor Point aqui no canto da foto, por exemplo assim, a rotação ele vai ser originada desse ponto aqui, não do meio da foto. Então agora se eu mexer a rotação, bom, não esse tipo de rotação, mas se eu mexer a rotação agora, você vê que ele faz a rotação através do Anchor Point. Então o Anchor Point é o que vai dizer pro programa aonde que você quer que seja rotacionado, aliás, a origem da onde é rotacionado ou da onde sai a posição, etc. Mesma coisa serve para scale também, tipo para o tamanho dele. Se eu colocar, digamos, o Anchor Point um pouco mais para cima e mudar a escala dele, você vai ver que ele vai em direção ao Anchor Point. Que pessoal que mexe com 3D deve estar acostumado com isso também, que em 3D seria o Pivot Point. Então, Anchor Point e Pivot Point seriam a mesma coisa, só com um nome diferente. Bom, isso daqui seria o tempo do teu vídeo. Aqui a gente pode ver que está em 6 segundos e 12 frames. Que também teria informação aqui. Bom, voltando para isso aqui. Isso aqui seria Motion Blur. Motion Blur eu vou explicar um pouquinho mais para frente também, porque teria que entrar em exemplos de usar keyframes e etc. E para não deixar esse vídeo muito longo, eu não vou explicar isso agora. Mas só para o pessoal ter uma ideia. Geralmente quando você tira uma foto
e a pessoa está parada, a foto sai nítida, né? Sem nenhum tipo de desfoque ou coisa assim. Mas se você for tentar tirar uma foto de alguém correndo, por exemplo, você vai ver desfocos nas pernas e nos braços, né? Porque a pessoa está em movimento e a câmera não consegue capturar nitidamente a imagem. O motion blur, ele vai simular esse tipo de desfoco, o que vai deixar a cena mais real, né? Porque se você fizer uma pessoa correndo sem nenhum tipo de desfoco, dá para perceber na hora que que o que você fez é uma coisa irreal, que é uma coisa feita em computador. Essa parte aqui seria para vetores, né? Para vetores e... Aliás, para vetores não. Seria a qualidade do teu de efeitos e tudo mais. Então você pode ver esse daqui que está quadriculado, ele... Bom, não vai dar para ver nesse exemplo, mas se ele vai abaixar um pouco a qualidade original para que não pese no teu computador, né? E assim ele vai usar em high quality. Então ele vai usar a resolução normal mesmo. Eu geralmente deixo na normal, e que eu prefiro ver ele do jeito que vai ficar do que tentar economizar performance do computador e quando for renderizar o trabalho sair meio porco. Esse daqui seria para vector, né? Vector seria imagens geradas em Illustrator ou CorelDRAW. Ele, com um vector, eu acho que eu tenho um exemplo de um vector aqui só para mostrar rapidinho. Ok, isso daqui seria uma imagem vector. Você pode ver que se eu aumentar o zoom desse vídeo todo para, digamos, 20, 200%, ele tem todo esse negócio pixelado como você veria num Photoshop, num vídeo qualquer, ou coisa assim. Mas vector, eles são umas imagens baseadas em cálculo. Então esse pixel que você vê aqui é meio que uma simulação, não é o vector original. Para você ver o vector original, você pode clicar nesse botãozinho aqui, e ele vai usar a propriedade de vector mesmo. O bom do vector é que você pode dar 5000 zoom, que ele vai guardar a informação dele, ele não distorce. Como você pode ver, o que era pixelado vai continuar assim, mas se você... que isso daqui ele é original do vector mesmo, mas se você desligar isso aqui, esse seria o que aconteceria com uma imagem normal, como do Photoshop ou vídeo normal. Mas com vector você pode aumentar a imagem em 1500%, que ele originalmente vai continuar com a qualidade que ele tem. O que é muito bom, porque às vezes você precisa de uns negócios assim, mas a imagem vector ele é limitada em cores e outras coisas, então é meio inviável de você usar vector para tudo. Bom, essa aqui seria a parte de informação que vocês também veem em Photoshop, coisa assim. Essa parte aqui ele vai dizer as coordenadas onde está meu mouse em relação ao vídeo. Aqui muita gente não presta atenção. Isso aqui é a parte de cores só, mas também quando eu começar a explicar um pouco sobre color correction, como arrumar cores e coisa assim, eu talvez explique isso aqui um pouco melhor. Bom, eu acho que por enquanto eu vou deixar nisso, porque senão o vídeo vai ficar meio longo, mas... Enfim, essas coisas aqui eu também posso explicar depois, mas não tem muita importância. Daí no próximo vídeo eu começo a entrar um pouquinho mais sobre como fazer karaokê e explicar um pouco sobre keyframes e efeitos. Mas basicamente esse tutorial é mais o básico mesmo, e de configuração e algumas coisinhas. Eu provavelmente esqueci várias coisas sobre isso, então só postar alguma coisa no fórum que eu explico por escrito mesmo, mais fácil. Então
Então era isso. Até a próxima.